Fiz meus primeiros procedimentos estéticos e eu vou compartilhar aqui contigo nesse vídeo a minha experiência e como foi que eu cheguei nessa ideia de realmente querer fazer, de me sentir pronta para fazer. Eu sempre falei que a questão da estética, ela tem que estar muito alinhada com o teu autoconhecimento, ela tem que estar muito alinhada com quem tu é e aquilo que tu quer alcançar, e sempre estar muito clara e sempre estar muito, como é que eu posso dizer? Está muito claro pra gente que o procedimento estético por si só não vai trazer autoestima, por si só, ele não vai te fazer se sentir mais bonita, tá? Ponto final. Mas, gente, a minha boca, eu vou logo te mostrando que a minha boca tá super inchada. Eu não sabia que ia ficar assim, eu vou ficar olhando pra cá porque vai dar pra olhar aqui. Eu não sabia que ia ficar assim tão inchado. Tá muito engraçado. Parece que eu tô com aqueles filtros, né? Mas foi bem pouquinho que eu coloquei, justamente só pra dar um glow mesmo nos lábios, que os meus lábios de cima, ele era mais curto, mais como é que fala? Mais fininho, e o de baixo foi só pra compensar, mas o de cima ele era bem mais fininho. Vou colocar aqui uma foto se eu tiver, pra te falar aqui como foi que eu decidi isso, tá? Já faz um tempinho que eu queria organizar o meu rosto no sentido de eu sou uma pessoa muito expressiva, então eu falo com muito com o meu rosto, com a minha face, com a minha expressão. A maioria de nós somos assim, né? E aí a minha mãe, ela tem já muitas marcas de expressão, principalmente nessa área aqui entre as sobrancelhas, e eu acho que é uma coisa de família mesmo, que consequentemente ia ficar muito marcado. Então tu pode ver aqui que já tá marcado, bem marcado aqui, ó. E era uma coisa que tava me incomodando com o tempo. Eu vou ficar ajeitando aqui porque parece que tá escorregando. E aí, com o tempo, eu sabia que eu ia ter que fazer alguma coisa nessa minha sobrancelha, porque além dela ser bem marcada, ela ia evidenciar esse traço aqui que depois eu fui descobrir que o nome é glabela. Então isso já estava me incomodando demais. Eu já tô com 34 anos, vou fazer 35 anos esse ano. Eu estava numa vibe bem de cuidar mesmo da minha parte física, voltei para atividade física, tem vídeos aqui no canal falando como foi a minha experiência para realmente me manter constante na atividade física. Eu coloquei vídeos aqui e falei que quanto que a atividade física me transformou a minha autoconfiança mesmo, quanto que ela acelerou, quanto que ela realmente deixou a minha autoconfiança muito mais fortalecida, não só na atividade física, quanto em tudo que eu faço. Eu vou só ajeitar aqui, esse negócio tá toda hora caindo. Eu acho que assim vai ficar melhor. Ai, gente, me bati. Porque eu já apoiei aqui. Mas tá, eu quero te falar que foi um processo realmente para eu começar a desenvolver atividade física, porque justamente lembra que eu falei que eu tive que quebrar a minha identidade, eu tive que transformar aquela pessoa que eu imaginava que eu era, que era a pessoa que não praticava atividade física? Pois é. Então, com a estética foi do mesmo jeito, eu precisei quebrar algumas barreiras, algumas identidades que eu tinha criado na minha cabeça para eu começar a fazer. E foi muito complicado para eu realmente tomar essa decisão, principalmente porque era uma coisa que ia mexer com o meu rosto, então eu tinha muito medo. Eu não sei se tu tem essa reserva quanto a isso, mas eu sempre fui muito cuidadosa com todas as coisas que eu faço, tanto no meu corpo quanto na minha pele, enfim. Mas eu percebi que com o tempo isso também já estava passando para um lado de, poxa, eu não estou cuidando da minha pele, estou deixando ela ser só ir com Deus, né? Ir com o tempo e não estou fazendo nada para melhorar. Então eu fui, né, óbvio, com uma pessoa de super confiança, uma amiga minha que já estava, né, me mostrando que haveria necessidade, tinha alguns pontos que eu precisava fazer, e, e aí eu fui amadurecendo a ideia. E isso é muito importante, que tu tenha o teu amadurecimento dessa ideia de uma forma muito individual, e tu não achar que tu tá fazendo isso por conta de algumas outras pessoas, porque isso não vai dar bom. Se tu for no sentido de querer realmente se encaixar, querer se sentir bonita somente, ou querer realmente só se transformar sem transformar quem tu é por dentro.
porque não vai dar bom. Existem coisas que podem dar certo, mas existem coisas que podem dar muito errado. E isso vai muito também do nosso equilíbrio com aquilo que a gente está fazendo. Tá, ponto 1. O ponto 2 que eu quero trazer nesse vídeo, que é também para te falar, eu vim com o rosto desse jeito, que é justamente pra gente ter o impacto do teu impacto. E para eu te falar que sim, isso é algo impactante para mim, mas que eu achava que era uma coisa muito fútil, uma coisa. Então, sabe quando a gente começa a rotular para se proteger de não fazer aquilo que às vezes a gente precisa? Não é que eu não gostasse dos meus lábios, eu estava muito acostumada com os meus lábios, mas uma coisa que me incomodava muito era as linhas de expressões que já estavam aparecendo, por falta do cuidado mesmo que eu tenho aquele cuidado, sabe? Eu não tenho aquele cuidado com a pele. Então, como eu comecei a praticar muita atividade física, eu gosto muito de pegar sol, eu gosto de me bronzear. Então, assim, era aquele cuidado que não era um cuidado essencial para minha pele, principalmente com o passar do tempo e da idade. Então, a gente começa a não gostar muito das nossas linhas de expressão. Então, o que que ela fez foi justamente melhorar, né, como é que fala? O colágeno da minha pele, que estava praticamente indo por água abaixo, o bichinho não existia mais, então ela melhorou, fez o bioestimulador, que eu achei que foi uma das coisas. Na verdade, eu ainda tô no segundo dia, que foi ontem que eu fiz, então eu ainda não vi o resultado. Tem as linhas de expressões aqui da testa que eram demais. Vou colocar aqui a foto, se eu tenho o vídeo aqui, vou colocar aqui do lado. As linhas de expressões. Esse bigodinho chinês aqui também já estava bem marcado. Então, assim, meu rosto já estava bem marcado, assim, da vida, justamente porque eu não fiz, eu não vim, né, trabalhando isso desde a minha juventude ali, desde os meus 20 anos, eu realmente não fiz absolutamente nada. Basicamente, eu só tomava água, me alimentava e não fazia nada. Então, aí eu aproveitei para dar uma melhorada realmente nos meus lábios, mas tá muito engraçado porque tá muito inchado ainda. E, e é isso. Eu tô aqui no processo de recuperação. Vou tentar gravar esse vídeo junto com o vídeo já organizada. Mas eu vim aqui para te dizer que se tu tá pensando em fazer esses autocuidados um pouquinho mais invasivos do que uma skincare, coloca os prós e os contras, procura pesquisar bastante e ver o que realmente tu quer, tá? Não vai só pelo que a pessoa tá falando, mas vê se condiz com aquilo que tu quer, que aí com certeza vai dar tudo certo. Falei, acabei não explicando o que foi de fato que eu fiz. Então, eu vou aproximar aqui pra gente olhar. Eu fiz justamente esse colágeno ao redor do rosto, que é justamente para dar essa sustentação, justamente porque eu nunca tinha feito nada, então a sustentação estava zero. Eu fiz o Botox na testa, justamente, que não é mais preventivo, na verdade, tentando corrigir todas as ruguinhas que eu já tava aqui na testa e essa que fecha aqui. Então, eu fiz aqui também. Por que que meu nariz tá assim? Eu tinha uma bolinha no meu nariz, que era bem essa daqui, que é bem coisa de mãe mesmo, de família, que tá igualzinho da minha mãe. E aí, eu tentei corrigir, né? Eu tentei não, né? A profissional, né? Corrigir a bolinha para deixar o nariz mais retinho. E colocou um pouquinho de ácido hialurônico aqui na ponta, justamente para dar esse ar de um pouquinho mais arrebitadinho, justamente porque eu já estava fazendo ali um processo, então por que não melhorar logo o que poderia melhorar, assim, no contexto geral? Mas o que mais me motivou mesmo foi justamente fazer essa parte do cuidado da pele, da sustentação e das linhas de expressões. E aí, o que que tu tem feito? Como que tu tem trabalhado e cuidado do teu rosto, do teu cuidado e os procedimentos estéticos, como é que estão sendo avaliados por ti depois dos 30 a mais? Como é que tem sido isso na tua vida? Conta aqui pra mim. Se tiver alguma dúvida também que eu possa responder, coloca aqui embaixo e até o próximo vídeo que eu posso trazer o resultado para que tu veja como ficou, tá bom? Um beijo. Beijo de pato.